Marcos 6, 1 em diante diz assim: Jesus deixou essa região e voltou com os seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam se admiraram e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui entre nós? E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua casa, em sua cidade, e entre os seus parentes e a sua própria família. Por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Glória a Deus, se assente. Eu disse no início aqui que nós iríamos descobrir por que Jesus veio num lugar. E precisamos de fato compreender por que Jesus Cristo veio num lugar. Todos aqui? Olha alguém que está do seu lado, essa pessoa, pergunta: você já está aqui? Pergunte para essa pessoa se já está aqui, corpo, alma e espírito? Porque às vezes a pessoa está, né? É tipo a pessoa que fala: é só o corpo presente. Não está mais, né? A alma está pensando no almoço, até porque já está cheirando aí o almoço que o pessoal está fazendo, né? Já está pensando na chuva, na roupa que pode molhar e não sei o que. Venha para cá, corpo, alma e espírito. Já está aqui? Então Jesus disse assim, a história que nós vemos de Jesus diz assim, que Jesus Cristo estava fazendo muitos milagres num lugar, muitos milagres, e ele estava realizando muitas coisas, por onde ele caminhava, por onde ele passava, mas ele voltando para a terra dele, o texto diz ali que ele voltou para Nazaré. Se você não sabe que Jesus era nazareno, então você precisa se converter. Jesus era de Nazaré, por isso que ele é chamado Nazareno. E ele estava voltando depois desses muitos milagres que ele tinha feito, muitas curas, muitos milagres, muitos coxos tinham caminhado, muitos cegos tinham visto, muitas coisas Jesus tinha feito, e ele voltou para casa um pouco, para a casa dele, para a terra dele. Chegando na terra dele, o que aconteceu? Essa história que nós acabamos de ver aqui. A Bíblia fala que Jesus chegou na cidade, no sábado, e foi para uma sinagoga, que era o lugar, a igreja da época, né? Que se pode dizer assim. Era a igreja, como você está aqui hoje aprendendo da palavra, lá Jesus ia nas sinagogas. E começou a ensinar, e ensinar, e ensinar, e ensinar. E o povo que estava ouvindo, olha só, olha que coisa interessante. É aqui que nós começamos a entrar na história. E o povo que estava ouvindo começou a ficar admirado e perguntou: mas da onde que vem, verso 2, né? Final do verso 2. De onde vem tanta sabedoria e poder para realizar milagres? Então eles começaram a ficar admirados. Da onde que vinha tanto poder? Ué, está aqui entre nós esse magrão, fosse a linguagem mais jovem talvez, né, dos manos. Esse magrão a gente conhece, a gente sabe quem é, mas como é que está ensinando tanta coisa? Não ouvimos falar que ele foi numa grande universidade, não saiu formado em Harvard, não saiu formado na Unicentro, aleluia, tem alguém formado na Unicentro aí? Olha quanta gente na Unicentro. Ele não tinha passado pela Unicentro, ele não estudou na Campo Real, ele não estudou na Guarapuava. Aliás, o pessoal aí das faculdades, faz favor de mandar alguma coisa aqui para a igreja, que estão fazendo marketing, né? Ele não estudou na Guairacá, na Unicesumar, como alguns de vocês, como alguns de nós. E eles estavam admirados por isso. Mas da onde vem, Gregory, tanta sabedoria? Nós vimos ele crescer, ainda eles falaram mais. Espera aí, mas ele parece muito. Esse aí, não é o filho de Maria? Verso 3. Não é esse aí o carpinteiro,
Nós vimos os móveis que ele fez. Éder, você está no caminho copiando Cristo, né? Se bem que você não é muito carpinteiro. É carpinteiro? Mas Jesus era carpinteiro, fez algumas mesas. Tem lá na minha casa, lá na casa da vovó, tem a mesa que foi feita na casa de José. E eu via lá o menino. Esse é o carpinteiro. Não é esse aí o carpinteiro? Não é esse aí o filho de Maria? Nós sabemos quem ele é. Não é esse aí? Não vive entre nós os seus irmãos? E perceba que aqui você já descobre uma coisa, que Jesus tinha vários outros irmãos. Teve vários outros irmãos. Tiago, que é citado aqui, José, Judas, Simão. Cita o nome dos meninos, dos homens. Daí eles ainda perguntam: não vive entre nós também as suas irmãs? Como é que ele está ensinando dessa forma aqui na sinagoga? Da onde que vem tanto intrepidez, tanta autoridade e tanto poder para ensinar dessa forma? Da onde vem? E eles começam a ficar escandalizados, eles começam a ficar assustados, eles começam a ficarem assustados com aquilo, com aquele jeito que aquele homem, que aquele jovem estava pregando, estava ensinando na sinagoga. Porque eles viram ele pregando numa sinagoga daquela forma. Foram para outra, Jesus foi ensinar, ele continuava ensinando com poder, com autoridade, com unção. Trazia os doentes, ele curava os doentes. Traziam as pessoas coxas, e os coxos ficavam curados. Trouxeram os cegos viram. Todos os cegos que toparam o caminho de Jesus, ou que ficaram sabendo que Jesus ia passar num lugar, voltaram a enxergar, voltaram a ver. Aleluia. Todos os paralíticos, tem uma passagem na Bíblia que fala que Jesus estava num lugar ensinando, e toda a cidade, porque tinham várias cidades pertinho uma das outras, elas não eram tão populosas, mas toda a cidade afluiu para lá, para ver o que ele estava ensinando, e isso começou a chamar muita atenção das pessoas que estavam participando da sinagoga, inclusive de um rei que aparece na sequência dessa história aí. E eles estão ali assustados, eles estão ali admirados com aquilo que estava acontecendo, da onde vinha tanta sabedoria. E eles não conseguiam reconhecer, eles não conseguiam discernir da onde vinha a sabedoria, da onde vinha o poder que estava sobre a vida de Jesus Cristo. E nós hoje precisamos da mesma forma descobrir, saber de onde vem a autoridade, quem é que está conosco. Mas a parte mais importante não é sabermos de onde vem, porque nós até já sabemos de onde vem o poder que está sobre as nossas vidas, que está nesse lugar, que está sobre a tua vida. Quem já recebeu algum milagre na sua vida? Quem já recebeu uma cura, qualquer que seja, desde uma dor de cabeça até uma cura talvez mais complexa? Olha quanta gente recebeu milagre. Todos nós já recebemos milagres. Alguns receberam milagres que a gente chama de milagres grandes. Reconstrução de um osso. O câncer foi embora da vida de quantos de vocês, de alguns de vocês aqui? As tristezas, os males, eles foram embora. Nós sabemos de onde vem esse poder. O que nós precisamos compreender e o que nós precisamos assimilar e trazer para a nossa vida é a presença de Jesus Cristo também. Entendermos esse momento, por que Jesus Cristo veio num lugar fazer milagre. E veja só, eles ficaram todos admirados, eles ficaram dessa forma estarrecidos. Volte comigo ali no Marcos 5, vai narrar uma história muito parecida. Muito parecida. E é isso aqui que começou a me chamar muita atenção. Marcos 5, 14 em diante. 5, 14. Eu estou trazendo um ensino para você se localizar se você não tem feito a mesma coisa do que essas pessoas fizeram com Jesus na época. Embora Jesus fizesse tantos milagres, ele não era recebido aonde ele estava. Marcos 5,14, ele inicia dizendo assim: os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Essa passagem aqui você lembra, né? Quando Jesus está passando por Gadara e ele expulsa o demônio daquele gadareno, e esse homem tinha uma legião na sua vida, e aí os demônios dizem assim: nos permita que nós vá para os porcos. E aí Jesus fala: então vai. E aí 2.000 porcos aproximadamente ficaram endemoniados com o demônio no couro. Já viu isso?
ficaram endemoniados, cheios de capeta. E a Bíblia fala que eles foram despenhadeiro abaixo e se lançaram ali. E essa notícia correu entre o povo da cidade. E aí esse povo veio para saber o que tinha acontecido. Verso 15. Chegaram até Jesus, até onde Jesus estava. Viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado, vestido, em perfeito juízo. E todos tiveram o quê? Todos tiveram o quê? Medo. Como assim? Todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus... Uau! Peraí, tinha um homem que andava pelado, que vivia nos sepulcros, que era colocado correntes fortes sobre ele, e a Bíblia fala que ele quebrava, porque ele estava possuído por esses demônios, e ele destruía as correntes. E aí Jesus passa por Gadara e expulsa aqueles demônios todos. Jesus pergunta para eles: qual que é o nome de vocês? E o demônio diz assim: multidão, porque somos muito, ou legião, porque somos muitos. E aí o homem é livre desses demônios. E aí esse feito vai para toda a cidade, torna-se famosa aquela história. E as pessoas vêm até Jesus Cristo, vêm até ali para ver. Vamos lá ver. Estão dizendo que o maluco, que o doidão, aquele que ficava pelado nos sepulcros, está lá agora tranquilo, está vestido, está até ensinando, está até falando alguma coisa coerente. Aí eles dizem: não é verdade, vamos lá ver. Você já viu o que acontece quando às vezes acontece um acidente, uma batida, alguma coisa na rua? Gente, brota gente do asfalto. É tanta gente que vem. É mais ou menos isso que aconteceu. Todo mundo estava ali e queria ver. Vamos lá. Diz que está ali na casa do Bastião, perto do Pedro. Está lá, está junto com um tal de Jesus. Ele está lá e não está mais louco. E daí um dizia para o outro, não tinha WhatsApp, mas eles foram passando a notícia rapidamente e diziam: olha, está lá e está são, e está vivo, e está bem normal. E aí essa notícia acontece na cidade inteira e eles vão lá para ver se isso era verdade. Quando chegam lá, eles percebem que era verdade. E quando eles olham eles tomam um susto. Não é, Isaac? Não é que é verdade? Agora, o que é que começou a acontecer? O que aconteceu com eles, com o pessoal da cidade? Jesus tinha feito um milagre, uma libertação, uma transformação na vida do homem. E eles ficaram com medo. Mas como que explica isso? Como assim uma pessoa ter medo de algo, de um bem que Deus fez, de um bem que Jesus fez? Como que aconteceu isso? Por que acontece isso? Perceba, esse ponto, isso que acontece, é algo que está incutido na religião. A religião faz a pessoa ter medo de Deus. Faz a pessoa ter medo de Jesus. Faz as pessoas não quererem se envolver com Jesus. E é disso que Deus está falando conosco, que quer falar conosco, e com você que está acompanhando hoje nas redes sociais, para que possamos entender. Você é uma pessoa que tem medo de Jesus também? Talvez uns anos atrás você queria até Deus, mas você ficava imaginando que Deus era aquela pessoa, aquele ser bravo, que ficava esperando o teu erro, e quando você errasse, se você errasse, Ele te dava uma pancada, Ele te derrubava, Ele ia te mandar para o inferno. A religião ensina e começa a mostrar um Deus que as pessoas têm medo, elas não querem se envolver, ainda que elas vejam milagres, ainda que elas recebam coisas grandes da parte de Deus. A religião coloca Jesus para longe das pessoas. Perceba que aqui Jesus está começando, está no seu ministério, está fazendo milagres, prodígios, está fazendo feitos, está transformando as coisas, água em vinho. Jesus está multiplicando, Jesus está fazendo um monte de coisa. Mas as pessoas tinham medo, e não só tinham medo. Nessa passagem em si, eles dizem, a multidão começou a suplicar, dizendo: saia, vai embora daqui. Suplicando que Jesus fosse embora da região. Como assim?
Jesus quer fazer um milagre na tua vida, mas Jesus quer fazer parte dela também. Nós não estamos num lugar, num ambiente de medo. Sabe por quê? Foi a religião que ensinou você que quando você pecasse, Deus ia ficar muito bravo, que você não pode pecar. Você aprendeu desde pequenininho, como diz o livro de Pedro, a vã religião ensinada pelos vossos pais, por aqueles que nos antecederam. A religião nos ensinou dessa forma, que se a pessoa pecasse, se a pessoa pecar, ela está fora. Jesus olha na vida dela de uma forma diferente, mas isso não é verdade. Sabe por quê? Perceba, Jesus Cristo veio para resolver esse problema. E Jesus Cristo veio fazer parte da nossa vida, integrar a nossa vida. Se está chegando alguém que tem poder para tirar 2.000 demônios, mandar embora com uma palavra, então vá, saia, vão. Olha que dificuldade que Jesus teve para expulsar 2.000 demônios. Nós tivemos essa semana com 2 jovens expulsando um demônio. Tinha uns 10 só naquela moça, mas foi livre. Aqui tinha 2.000 demônios. Perceba, 2.000 demônios. E como é que foi a dificuldade? Como é que foi a luta? Permita-nos que nós vá para os porcos, porque você veio nos atormentar antes do tempo. Vá. Olha a dificuldade de Jesus expulsar um demônio. Vão. Como é que pode? Eu fiquei estarrecido quando eu li essa palavra. Parece que escreveram antes de ontem. Como pode, pastor Edmar, Felipe? A galera viu tudo isso, viu que o cara estava são mesmo, viu que o homem era livre mesmo, que o cara estava vestido, falando coisas agora coerentes. Mas eles dizem, saia daqui. A religião que está ao redor das pessoas, ela está interessada no milagre, ela está interessada nas coisas, no que Jesus pode fazer, mas não está interessada em caminhar com Jesus, viver com Jesus. O que nós precisamos é aprender a viver com Jesus, conviver com Jesus, adorar a Jesus, ministrar a Jesus, crescer com Jesus. Sabe por quê? Porque perceba, por que é que Jesus chega num lugar como esse, na vida de um menino, de um homem, não sei quanto tempo tinha direito esse menino, mas a Bíblia mostra que ele foi livre. Por que que Jesus chega na região dele e começa a fazer milagre, ensinar com autoridade, com poder na sinagoga? Deus, quando enviou o seu Filho, quando enviou Cristo para a terra, para vir aqui, Deus enviou Jesus, porque esta é a condição que Deus tinha para resolver os pecados. Jesus Cristo se manifesta num lugar, curando, libertando, mas não só para que a pessoa fique livre do mal, mas é para que esse problema, esse mal seja resolvido na vida dela, para que os pecados sejam perdoados na vida dela. Nós precisamos aprender a andar com Jesus, a conviver com Jesus. E pode ter certeza, Jesus é aquele que, se Ele veio sobre você e Ele já curou você de alguma coisa, é certeza que Jesus vai saber lidar com os teus erros, com os teus pecados. Jesus vai saber lidar com você. É por isso que Jesus se manifesta num lugar. É por isso que Jesus vem a um culto como esse de hoje. É por isso que Jesus se manifesta no louvor. É por isso que Jesus se manifesta durante a pregação da palavra, curando, restaurando, trazendo entendimento. É porque Ele sabe, Ele veio para isso. E você viu que admirou Jesus? Me acompanhe no raciocínio. Marcos 6, 4. Então Jesus disse: um profeta recebe honra em todos os lugares, mas não na sua própria casa, não dentro da sua própria cidade. Jesus está olhando aquela cena, gente. Que cena que Jesus está olhando aqui? Que cena que Jesus está vivendo? Ele ensinando com poder, com graça, com autoridade, uma multidão ouvindo, e o coração deles dizendo: não,
Não é possível. Esse é carpinteiro. Esse é filho de Maria. As suas irmãs... Não. Tanto que o rei Herodes vai ficar maluco. E ele vai dizer assim, não entende. Veja como as pessoas não entendem. E não conseguem receber Jesus. Herodes vai dizer assim, não é Jesus, parem de ficar falando. Esse aí é João que ressuscitou dos mortos. Por isso que está fazendo tanto milagre. Não compreendiam, não entendiam. Por quê? Porque estavam presos no ensino, numa religião que não consegue receber o que Jesus fez por nós, mas também recebê-los como pessoa, como nosso Deus, como o único na vida deles. Mas Jesus está dizendo para nós hoje que Ele quer se envolver, Ele quer fazer parte da sua vida. Olha aqui, Ele diz aqui, verso 5. Por isso, não pôde realizar milagres ali. Exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Uma meia dúzia, uns 10, uns 50, aí Jesus pôs a mão e curou de todos os problemas difíceis que tinha Gabriel. Mas aí Jesus diz assim, verso 6. E Jesus está agora parado, essa é a cena que eu estou enxergando. É a cena que eu estou vendo quando eu leio a Bíblia. Jesus está parado num canto ali no meio. E ficou admirado com a incredulidade do povo. Eu também ficaria. E eu também fico às vezes admirado quando nós não conseguimos compreender o que Cristo está fazendo no nosso redor, está fazendo na nossa vida. Vamos para alguns exemplos práticos antes de nós orarmos com vocês. Perceba, nós precisamos aprender que quando Jesus chega num lugar, Ele vai fazer milagres e Ele vai confrontar a vida que você leva. É por esse motivo que eles ficavam com medo. É por esse motivo que eles diziam, saia daqui, vai embora. Porque Jesus estava ensinando, Jesus estava falando com eles, dizendo que eles tinham que mudar de vida. Jesus já tinha ensinado que os fariseus precisavam mudar o jeito deles, que os religiosos precisavam mudar o jeito deles. E eles não queriam ser confrontados, eles não queriam mudar de vida. Jesus está dizendo para mim e para você, Ele chegou na tua vida, Ele já curou você, Ele já restaurou você, Ele já perdoou você. Mas Jesus quer que você viva com Ele todo instante. Eles ficaram com medo. Mas vamos aprender algo aqui matemático para você não esquecer mais. Constrangeu é sinal que Jesus chegou para resolver. Vamos de novo? Constrangeu, Jesus chegou para resolver. Constrangeu. Como diz o pastor Silvio, sai sei lá daqui. Então vamos para lá. Vamos para lá. Constrangeu. É claro que chegou, é claro que chegou. Agora o crente, ele é constrangido, o crente, ele é impactado. E vem a palavra e diz assim, você tem que mudar de vida, você tem que deixar os seus pecados. Ah, não quero ir mais naquela igreja, não quero ir mais com aquele pastor, eles só ficam falando dessas coisas. Ah, eles só ficam falando das mudanças, das transformações. Ei, está sendo falada a transformação, porque o mais interessado em você é Cristo. Constrangeu, Jesus chegou para resolver. Temos que deixar de mandar Cristo embora, ficar com medo. Veja só o que a religião ensinou para nós, ensinou para você. Olha, aquela irmã lá é profeta, ela vai estar pregando, profetiza. Oh glórias, cuidado com o que ela vai revelar, cuidado porque isso vai ser descoberto, cuidado com essas coisas. Ei, isso aí é um ensino da religião para nós, que chegou de forma enganosa, de forma mansinha. E aí as pessoas, quando tem um profeta que é usado por Deus mesmo, eles têm medo. O que é isso? Coisa da religião. Se Jesus revelar um pecado seu, 2, 3, revelar uma conduta sua, revelar a minha vida, é porque Ele está dizendo, eu sei, eu estou vendo, Kleber, que é isso que você precisa mudar. Eu estou vendo, Kleber, mas eu não só estou vendo, eu tenho o poder para tirar isso de você. É disso que Jesus está falando.
E a região de Gadara não entendeu isso. Gadara tem 10 cidades. 10 cidades que estão dizendo: saia de Gadara, saia da nossa região, vai embora, nós temos medo. Como é que pode? Tirou 2.000 demônios de um cara. Esse aí é muito bravo, esse é um Deus, esse aí só pode ser um Deus que vai nos fazer mal. Não. Se Jesus te constrangeu, você está constrangido, não está? Tem algumas pessoas aqui que estão constrangidas, porque ao longo dessa semana você recebeu palavra, você recebeu uma correção na tua vida. Eu quero dizer para você: pare de ficar triste. A partir dessa manhã se alegre, porque você está constrangido pelo erro que você fez. Já viu isso? Quando a gente peca, quando a gente erra, você olha para o teu erro, você vê o teu pecado e você diz: poxa vida, que homem que eu me tornei naquele momento. Por que é que eu tratei as pessoas daquela forma? Que mulher estranha que eu estava me tornando na minha casa. Aí você começa a ver essas coisas. E a maioria das pessoas faz o quê? Ai, Deus não gosta mais de mim, porque olha a mulher que eu me tornei. Que fracassada. Não consigo realizar as coisas. Não consigo trazer alegria para minha casa, para os meus filhos. Que homem fracassado eu me tornei. Não, eu estou aqui dizendo para você hoje o que a palavra de Deus está dizendo. Constrangeu, Jesus chegou para resolver. E é com isso que nós precisamos aprender a lidar na nossa caminhada do dia a dia, para que a presença desse Jesus chegue. Todo dia, sempre que possível, mas quase todo dia, eu olho para a minha vida e digo isso para Deus: o que é que está errado, Deus? Poxa vida, no final desse dia, lá na noite, eu dou uma olhada no painel, assim, no gráfico. O que a gente acertou lá naquela situação? Será que a gente foi bem? Será que a gente não foi bem? Quando eu percebo que o radar pegou alguma coisa que ficou marcando lá, vermelho, eu digo: Deus, eu preciso do Senhor mais uma vez para resolver isso. E sabe o que acontece? Jesus vem e resolve. Adiantaria eu ficar olhando para o pecado, para o erro que eu cometi, para a ingratidão que eu fiz durante o dia, para a palavrão que eu disse? Não, eu digo: Deus, me ajude, transforma, me muda. Eu não sirvo um Deus, nós não podemos servir um Deus que a religião ensinou. Nós temos que servir um Deus que faz questão de estar conosco. E por que Jesus faz questão de estar conosco? Deus faz questão de estar conosco. Foi para isso que Ele mandou Jesus. Jesus sabe lidar com o problema que você tem. Jesus sabe lidar com as coisas feias da tua vida, com as coisas ruins que você se tornou. Com a mulher encrenqueira, com o ciumento, com o invejoso, com o avarento, com o mentiroso que você se transformou, com o adúltero que você praticou, transformou-se num período da tua vida, ou está transformado. Jesus sabe lidar com isso. Muitas pessoas começam a se envolver, olham para os seus pecados, sabem que estão erradas, porque as pessoas que estão pecando, elas sabem que estão erradas. Mas é mais fácil dizer o quê? Não quero Jesus, saia daqui. É mais fácil fazer o quê? Não queremos se envolver com os crentes. Não quero me envolver com o profeta. Não quero me envolver com Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia vai mostrar. A Bíblia vai constranger. O culto, a palavra vai falar. O profeta vai pregar coisas importantes, com autoridade, com poder. E Jesus está pregando dessa forma e o povo está lá sendo incrédulo. E Jesus diz: e ficou admirado com a incredulidade deles. Sabe o que é incredulidade? É as pessoas não ter nesse caso aqui, é as pessoas não ter a capacidade de ver o que Jesus é capaz de fazer. As pessoas ter a incapacidade para reconhecer quem que está caminhando no meio deles, quem está falando no meio deles. Jesus te trouxe aqui hoje para falar para você que Ele quer transformar você. Constrangeu? Jesus chegou para resolver. Muitos dos senhores estão sendo constrangidos pelas suas próprias esposas e recebe isso de uma forma natural, carnal, e coloca Jesus para fora. Você precisa compreender que o que Deus está falando na boca dessa mulher é para que você abra o teu entendimento para Jesus arrancar, para Jesus resolver o problema que está lá. Outras estão sendo constrangidas pelos esposos. Já aconteceu de vocês, esposos? Vamos falar com os homens que é muito mais fácil.
falar alguma coisa e a tua mulher faz um bico de curucaca assim. Não entende. Ei, mulher, calma. Já aconteceu, Lucas? Não me responda. Deixa pra lá. A varoa não entende, Rodolfo. Claro que não é o teu caso, né, Carol? A jovem não entende. Sai daqui. Já aconteceu de alguém ser constrangido de um culto? Daqui, da CVV, que é mais fácil. Espera aí, eu vou melhorar para você. Já aconteceu de sair constrangido de um culto que o pastor Silvio está pregando? Aliás, abraço ao pastor Silvio, que está lá em Navegantes. E nós estamos aqui falando com ele. Já aconteceu? Chegou esses dias, ainda recentemente chegou não sei se é Obi, será quem que foi, e falou para ele isso. Se o senhor fosse um pouco mais maleável, essa igreja tinha 5.000 membros. Porque ele está dizendo que as pessoas estão indo embora, né? Vão embora, elas não ficam aqui. Por quê? Porque não conseguem discernir. Quando há o constrangimento, Jesus está transformando as pessoas. Mas todos os que ficaram, os que estão caminhando, os que estão chegando aqui, Jesus está transformando a vida deles. Sábado passado nós tivemos acho que uns 5, 6 testemunhos de jovens. Ontem teve 4, por aí. 4 testemunhos de jovens. Todos eles expostos ao tratamento de Deus. E aí eles vêm contar o milagre. Aí eles vêm contar a bênção, Bia, não é verdade? Aí eles vêm contar a unção. Aí eles vêm contar o que transformou. Aí eles vêm contar que o ano deles Deus abençoou. Porque houve o constrangimento, houve o confronto, houve a notícia dizendo: você tem que mudar. Mudar como mulher, mudar como pastor, mudar como pai, mudar como filho. Quantos são os filhos que estão deixando de receber algo de Deus, a transformação de Deus nas suas casas? E sabe quem Deus usa? Eles mesmos. Papai e mamãe. Que corrige aqui, que segura ali, que coloca um limite ali, um limite lá. Deus querendo se envolver com o abençoado. É Deus querendo prosperar a vida dele, a vida dela. E os jovens que não entendem, sai daqui, sai daqui. Quando rejeita esse conselho, quando rejeita essa correção, está rejeitando Cristo. Então Jesus não pode transformar. Agora o jovem que é mais inteligente, que é mais sábio, ele vai parar. Ele vai pensar e dizer: opa, peraí, eu preciso de algo. Eu estou vendo Deus fazer milagre na minha casa. Eu vi Deus fazer milagre no lugar que eu estou. Eu vi Deus fazer milagre na vida do meu pai. A minha mãe já recebeu um milagre. Peraí, então é Jesus que está aqui. Eu não posso expulsá-lo. Como fizeram os gadarenos. Como fizeram os nazarenos. Não, nós queremos andar com Jesus, queremos viver com Jesus, queremos receber os milagres de Jesus, queremos receber as transformações, queremos receber as provisões de Jesus, mas queremos receber Ele para conduzir a nossa vida em transformação. Você não precisa ter medo de Deus quando você errou, quando você pecou, ou quando você errar, quando você pecar. Você precisa ter entendimento de quem Deus é na tua vida. Quando você tem entendimento, vai ser constrangido sim, vai ser exortado sim. Isso é Deus que está interessado em você. Aliás, há 2 textos na palavra de Deus bem claro que diz assim: Deus corrige o filho a quem ama. Oh glória! Então, quando Jesus está chegando com uma palavra dura, com uma situação, na vida de um pastor, na vida de um pai, na vida de uma mãe, na vida de uma irmã, na vida de um irmão que é usado, às vezes ali as pessoas dizem assim: meu Deus, aquele ali está usado pelo cão. Não, às vezes não é o cão, gente. Muitas vezes não é o cão. Se você está no ambiente da graça, da fé, nenhuma vez é o cão. E às vezes até o próprio cão que Deus usa para corrigir, para trazer você para perto dele, para trazer você para os milagres, mas também para a presença, para o lugar de transformação. Encerramos o discipulado essa semana dos jovens. Os 2 meus discipulados lá daí, lá na altura, um escreveu assim, um dos únicos também, mas tomara que seja verdadeiro. Já tá bom, né? Não, mas eu entendo que eles estão recebendo. Mas ele me escreveu assim, lá na altura da fala dele, ele está agradecendo pelas palavras que recebeu durante o ano, não sei o quê. E ele fala assim: e muito obrigado pelos puxões de orelha. Eu não notei. Não fui eu que recebi, né? Diz que quem bate não sente, só quem apanha, né? Mas veja só do que ele está falando.
está falando de áreas e situações como essa. Ele está reconhecendo isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas o que ele está expressando é o que Deus fez na vida dele, usando pessoas. Obrigado pelos puxões de orelha. É certeza que esse menino vai entender quando Deus chegar para resolver um problema na vida dele e querer fazer parte da vida dele. Do que eu estou falando? De muitas pessoas que receberão milagres e eles não vão ser salvos. Tem muita gente que vai receber milagre e não vai ser salva, porque colocou Jesus para fora da vida deles. Nós precisamos receber os milagres de Jesus, a provisão de Jesus, mas estarmos transformados para nós irmos morar com Ele, caminhar com Ele e andarmos aqui nessa terra com Ele. Tem muita gente que prosperou. Meu Deus, nesse lugar mesmo aqui, gente, eu vou falar para você. Os pastores ali estão bem de testemunha disso. Muita gente prosperou. Nós oramos uma vez com o pastor Silvio, eu e ele, com um homem, que ele tinha 1 milhão e não sei quantos mil de dívida. E estavam levando já os caminhões dele, os carros e uma coisa errada, casa e tudo mais. E aí foi dada uma palavra para aquele abençoado. E você acredita, eu sei que você acredita, que com 90 dias começou a mudar a história dele? Ele voltou a contar para nós. Olha, não perdi o caminhão. Abriu-se uma porta, não sei do que. Abriu-se uma porta, ele é um empresário da cidade. E aí, tá. As coisas foram mudando, já faz uns anos atrás. E transformou-se a vida dele. Nas questões financeiras. Porque foi dada uma palavra. Mas ele não colocou Jesus para andar com ele. Sabe por quê? Vou contar, eu vou falar. Tinha uma sogra no meio. Aleluia, Siria anda lá na praia. Cadê minha sogra? Está lá no canto. E essa sogra era de uma outra religião. E ela disse assim para a filha. Veja o que a religião faz com as pessoas. Ela disse assim para a filha. Ai, mas agora vocês vão mudar de igreja? Porque Jesus deixou só uma igreja na terra. Ai, que vontade de dizer. Pois é, se Jesus deixou, deixa você também. Dá vontade de falar, né? Mas não é esse o nosso papel. Ai, mas a religião que Deus deixou é uma só. E por que não mudou a história da pessoa quando estava endividada, então, com mais de 1 milhão de dívida? E eles prosperaram, tão prósperos. Mas até hoje, ainda não convidaram Jesus que transforma. Que risco que eles correm? Esse mesmo. Prósperos, mas no inferno. Quem é que estava lá no inferno mesmo, em Lucas 16 que fala? Tinha 2 seres lá no inferno. Um que era pobre, e outro que era rico. Quando Jesus chega a conversar com o jovem rico, chega um jovem rico. Onde estão os jovens ricos desse lugar? Ô glória, ó, tem aqui recebendo. Ó, e tem recebendo. Como não tem jovem levantando a mão, tem o seu Darcy, cabelo branco, e outros aí recebendo. Uns 70 anos. Até ontem nós tinha aqui no culto, né, Duarte? Quantos anos foi perguntar? 100 e poucos anos. Eu falei que aqui é de 12 a 112 anos. Chegou de bengalinha o senhor ontem. No culto do jovem. E eu fiquei pensando assim, quando a Bia chamar na frente, se ele for pular na frente e o jovem não for, eu vou pedir a conta do ministério. Ainda bem que ela não chamou. Mas lá tinha um jovem rico. Jesus estava olhando para o jovem rico. E a Bíblia fala assim que Jesus amou aquele jovem. Você já leu isso lá? Porque ele era muito bom. Ele guardava os mandamentos, os 10 mandamentos. Porque Jesus fala, você tem que guardar os mandamentos para entrar no meu reino, para ver meu reino. Ele falou assim, mas Senhor, eu faço isso desde que eu sou pequenininho. E Jesus viu que aquilo era verdade. A Bíblia fala assim, Jesus amou ele. Aí Jesus diz assim, faz uma proposta. Qual é a proposta? De transformação. Jesus diz assim, falta só uma coisa para você, só uma, para ele entrar no reino e ver o reino. Faltava só uma, gente. Vá, vende todos os teus bens, a tua riqueza, dê aos pobres e me siga. E a palavra de Deus diz que o jovem rico deixou Jesus e saiu triste. A gente entende que naquele momento, pelo menos, ele não estava disposto a fazer o quê? Trazer Jesus para a transformação.
Ele já tinha Jesus, ele já guarda, Jesus para as outras coisas, para prosperar, para crescer, para guardar os mandamentos, para ser obediente, ele já tinha. Mas ele, tendo tudo isso, ele abandonou Jesus. Fez como os gadarenos, fez como os nazarenos. Saia da nossa região. Onde é que se viu? Como é que está pregando tanto? Está fazendo lavagem cerebral nas pessoas, com essa autoridade. Saia daqui. Jesus está prosperando pessoas aqui. Eu sei que está prosperando. Eu conheço o testemunho de alguns de vocês. Jesus está prosperando jovens, está transformando jovens, porque eu sei disso. Está transformando mulheres, está mudando a vida de muita gente. Mas Jesus quer que você traga Ele para fazer parte da tua vida. Entenda que Jesus quer fazer parte da tua vida, a presença dele com você. Não mande Jesus mais embora, por causa desse problema, por causa desse pecado. Vou dar mais um exemplo prático. Pessoas que quando estão prosperando, aliás, quando não estão prosperando, vem à igreja, dá um jeito, faz alguma coisa, ajuda, se disponibiliza, dá dízimo, dá oferta, está trabalhando. Mudou a vida da pessoa? Às vezes dá uma olhada assim, uns irmãos, vocês já viram? Que tem uns irmãos assim que são abduzidos, pastores? Você viu abençoado, a gente até sabe o jeito que senta, às vezes de repente, sumiu já. Sumiu abençoado. Sumiu o jovem, sumiu. Recebeu uma bênção, começou a namorar. Recebeu uma bênção, começou a prosperar. Sumiu, abduziu. Não se expõe à transformação, não se expõe ao Jesus que chegou para fazer parte da vida dessa pessoa e conduzir essa pessoa até o final. Jesus quer hoje que nós não só recebamos as coisas que Ele tem trazido, coisas boas. Para mim está ruim, não estou ouvindo, não sei se eles estão ouvindo. Está ouvindo aí, Marco? É que vai tendo o volume da chuva e a gente não tem retorno. Mais retorno aqui, por favor, mais retorno. Os pregadores famosos fazem isso, né? Por favor, mais retorno aqui, ó. Ai, meu Deus, com vocês, né? Vamos orar? Para o que nós vamos orar? Para que o Jesus, pode ficar em pé, você quer ficar em pé? Vamos lá, ficar em pé. Para que o Jesus que te prospera, também transforma o teu coração. Para que o Jesus que te curou, te cura, também transforme o homem que você tem sido. Para que o Jesus que tem te dado sabedoria, dons, também transforme o jovem que você tem se tornado dentro de casa. O jovem que você tem sido. A proposta hoje é se expor a Jesus de verdade. A proposta hoje é não escandalizar Jesus no sentido que ele ficou escandalizado pela incredulidade daquela gente. A proposta hoje é nós sermos transformados por Jesus, que todo dia vai estar junto com você, criando uma situação ou permitindo uma situação para você ser cada vez mais parecido com Ele. Aleluia! E aí você vai poder dizer nessa manhã: tira de mim, e coloca mais do Senhor na minha vida. Pode fazer essa oração que eu estou te dando conselho, e você vai ver que a tua vida vai começar a mudar. Mas preste atenção, se você falar isso para Deus, Deus vai começar a tirar o homem e a mulher que está aí, esse homem aí, e vai começar a transformar você. Em João 3,30, João disse assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Hoje uma manhã onde Deus está dizendo para mim: Kleber, deixa eu fazer. Pare de questionar, pare de falar, confie no que eu estou dizendo. Eu já mandei Jesus para resolver todos os teus pecados, mas também para caminhar com você, para fazer parte da tua vida. Jesus chegou naquele lugar
e disse que o profeta não tem honra, não é recebido na própria casa. Que situação horrível. Mas Jesus está dizendo hoje aqui, Ele quer ser o teu provedor, Ele quer ser o curador, Ele quer ser o Deus na tua vida, mas Ele quer ser também o profeta que fala na tua vida. Andabasquiandereflies. Jesus está dizendo que Ele quer ser aquele que transformou a tua mulher, o teu marido, que mudou a história dos teus filhos, mas Ele quer dizer, eu quero falar na tua vida também, eu quero ser profeta na tua casa. É isso que Jesus está falando. Jesus quer instalar o Evangelho que transforma a nossa vida cada dia. Obrigado, Jesus. Vamos cantando um pouco para Ele, enquanto você vai fazendo essa meditação e vai pedindo isso ao Senhor, se você quer, e Ele vai transformar você. Vai prosperar, mas vai transformar.